Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teontologia, falando um pouco mais sobre a criação de Deus, nossa matéria da teologia sistemática. E hoje a gente vai falar sobre a estrutura da criação de Deus. Semana passada falamos sobre a criação de Deus. Se você não viu, pause esse vídeo, assista o vídeo da semana passada para entender um pouco melhor o que a gente vai falar hoje. Então, a estrutura da criação de Deus, como foi a estrutura da criação de Deus? Então, a gente sabe ali, quem já leu Gênesis, né, principalmente já leu os primeiros capítulos, sabe que a estrutura da criação de Deus é dividida em dias. No primeiro dia, ele cria ali o dia e a noite, ou a luz e as trevas. No segundo dia, o mar e o céu. No terceiro dia, a terra fértil. No quarto dia, os luminares do dia e da noite. No quinto, as criaturas da água e do ar. No sexto, as criaturas da terra, os animais terrestres e a provisão de alimentos para os seres humanos, né? Inclusive, criou ali os seres humanos ali no sexto dia. Mas o que a gente pode guardar ali de melhor dessa estrutura é que no dia 1, se Deus criou o dia e a noite, ou a luz e as trevas, no quarto dia ali, que tem então um paralelo, ele cria os luminares do dia e da noite ao céu, ou seja, a lua, o sol, as estrelas. Então, se no primeiro dia ele criou o dia e a noite, no quarto ele cria ali os luminares para compor esse dia e a noite. Se no segundo dia ele criou o mar e o céu, no quinto ele vai criar as criaturas para preencher esse mar e preencher esse céu. Se no terceiro dia ele criou a terra fértil, no sexto, ele criou as criaturas para preencher essa terra fértil. Então a gente vê que há uma harmonia, há uma ordem em tudo que Deus criou. Deus não fez nada assim por acaso. Não existe essa entendimento aí que muitos cientistas vão colocar que é a teoria do Big Bang, que tudo foi um acaso, foi uma explosão. Não. Existe sim um design inteligente, como outros cientistas falam, e existe uma ordem, não existe um caos, existe uma ordem em toda a criação que Deus fez. E continuando ali, para entender um pouco mais da estrutura, né, a gente pode ver também que cada criação de Deus houve uma estrutura de ordem de criação. Por exemplo, primeiro, quando Deus vai criar algo, ele anuncia, disse Deus, né? Disse Deus. Então ele está falando ali, está se expressando para algo ser criado. E aí ele traz a ordem dele. Haja, ajunte-se, haja luz, haja um firmamento, ajunte-se as águas, né? Haja ali animais, né? Então tem um anúncio, disse Deus, tem uma ordem, haja, ajunte-se. Tem um relatório de Deus, né? Quando ele fala assim foi, né, o primeiro dia, assim foi o segundo dia, assim passaram a tarde e a manhã e foi o terceiro dia, né? Então, esse assim foi é uma expressão que resume o que Deus fez, uma palavra de designação ou bênção. Há também uma avaliação, ficou bom, e disse Deus que ficou bom. A única vez que Deus falou que não ficou bom era quando o homem estava só, e ali ele criou a mulher. Mas toda vez da criação, ele fala lá, e viu Deus que ficou bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que isso era bom. E, por último, a marcação do tempo, quando fala assim, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia, e esse foi o segundo dia, e esse foi o terceiro dia. Se a gente for ler todo o Gênesis 1, a gente vai ver que tudo começa assim. Olha, por exemplo, aqui quando a gente começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Anúncio, disse Deus, haja luz, ordem. E houve luz, né? E aí Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, né? Ou seja, a avaliação de Deus, ficou bom. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, foi o primeiro dia. Então disse Deus, haja um firmamento, um anúncio de Deus e a ordem. Haja um firmamento entre as águas que faça a separação entre as águas e águas. E assim foi. E assim foi, aconteceu. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento, Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então a gente vê que até mesmo na criação há uma estrutura, há uma ordem, há uma harmonia. Nada foi por acaso. Não foi uma explosão e tudo foi criado. Houve ali um Criador. Há um Deus ali que criou todas as coisas e esse Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos.
tudo ali seguia um parâmetro, tudo ali seguia uma ordem. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe aí a sua pergunta. Pode também nos enviar nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Te aguardo na semana que vem para a gente continuar sobre a criação de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.